E agora, pessoal, estou aqui com o querido José Henrique Vanderlei, que é o proprietário e o guardião aqui do Engenho Canto Escuro, localizado em Escada, Pernambuco. Mais uma das joias daqui de Escada, né? É verdade. O município de Escada é conhecido como o município pernambucano que tem o maior número de casas grandes de engenho de açúcar e mesmo de engenhos de açúcar. Sempre foi uma tradição Escada como referência nesse sentido. É verdade. São muitos, né? Infelizmente, muitos se perderam, né? Infelizmente não há uma sensibilidade social por parte dos proprietários atuais. Aliás, isso já há algum tempo. Então, muitos por conta de notícias de possíveis tombamentos das casas grandes ou pela necessidade de ampliar a área de plantação de cana-de-açúcar, abandonaram as casas grandes ou alguns deles chegaram ao absurdo de demolir essas casas grandes para evitar que amanhã houvesse alguma restrição ao direito de propriedade sobre esses engenhos. Um absurdo, né? É uma insensibilidade. Insensibilidade é a palavra. Gente, esse engenho aqui é um engenho que você já chega se encantando, né? Quando nós chegamos, o seu José já estava aqui esperando a gente. E quando eu cheguei, que eu já olhei, um tradicional, né? É um verdadeiro clássico no tradicional azul e branco. As casas daqui, elas são avarandadas. É uma característica dessas casas, eu percebi. Diferente de muitas casas que a gente tem pelo lado de lá, esses casarões, às vezes do Sudeste, sobrados. Aqui nós estamos bem no alto. Vou voar o drone aí, vocês vão ter a oportunidade de ver as imagens, a localização da fazenda. E interessante também, que eu achei, é que essa fazenda, diferente das outras, tem uma peculiaridade, que são as janelas em ogivas, no estilo gótico, né? Acredito até, não sei se o senhor tem conhecimento disso, porque é o seguinte, conta um pouco para o pessoal, antes de eu discorrer sobre essa parte da arquitetura, a sua história com o engenho. Bom, meu pai foi filho de senhor de engenho no município de Serianém, engenho São Pedro, onde ele nasceu. E sempre falava, era sempre encantado com a economia pernambucana em relação à produção açucareira. Mas nós nunca vivi sempre na cidade, poucas vezes viajávamos para o interior, principalmente para a zona da mata. Mas nos anos 90 eu sou advogado e como advogado de algumas usinas de açúcar, eu tomei conhecimento de que esse engenho estava à venda. Uhum. E na época mantive contato com os herdeiros do então proprietário do engenho e como eram 6 e muitos já nem moravam mais aqui em Pernambuco, estavam com a ideia de vender. E o engenho estava arrendado a uma dessas usinas. A usina não mostrou interesse na aquisição e em conversas eu demonstrei esse interesse. E então fui adquirindo as 6 partes em que se dividiam o engenho. Na verdade eu adquiri 5 partes, porque uma parte, 1/6, continuou na propriedade do filho do senhor de engenho da época. Entendi. Né? Então, a propriedade que eu tenho hoje é sobre 5/6 do que era. Do que era. E hoje, o senhor pode falar tamanho para a gente ter uma ideia? O engenho tem uma área em torno de 650 hectares. Entendi. Dos quais 400 hoje estão em poder da gente. Junto com esse casarão, no mesmo... Exatamente.